Olá amigos, tudo bem? O meu nome é Mael e hoje nós vamos falar de um artista muito interessante que eu venho tendo bastante contato nos últimos dias. Por quê? Porque eu estou há meses na verdade, eu estou bem interessado em cultura japonesa, principalmente por conta das correntes filosóficas que surgiram por lá, ou que são muito fortes lá, né? Como o budismo e a cultura da perfeição imperfeita, né? O wabi-sabi. E o artista que eu queria falar hoje é o Yoshitomo Nara, que ele é bem famoso, né? Pelo menos, eu não sei se é numa bolha, mas acho que bastante gente conhece, pelo menos as mais famosas das obras dele, as mais recentes também, inclusive, onde ele normalmente desenha crianças, né? Ou pelo menos ele é bastante conhecido por isso. E ele também faz algumas esculturas. O Yoshitomo Nara, ele nasceu em 5 de dezembro de 1959 na cidade de Hirosaki, que é uma província de Aomori, né, no Japão. É uma cidade que fica no norte, e Hirosaki é bem conhecida por conta de um castelo histórico branco, muito bonito, ele é realmente, assim, enorme. Além disso, tem vários festivais relacionados à flor da cerejeira, e também é uma cidade mais rural, assim, uma cidade mais de interior, então ela é um pouco mais pequena e mais tradicional também. O ambiente, né, rural e mais tranquilo da cidade influenciou bastante na arte do Yoshitomo, especialmente nessa abordagem mais introspectiva que ele tem, né, na hora de representar os sentimentos nas pinturas dele. Então, por exemplo, né, se você for olhar as crianças que ele desenha, que ele pinta, estão sempre sozinhas. E por falar em solidão, eu acho que é interessante a gente pontuar que ele vem de uma família de 3 irmãos, onde ele é o irmão mais novo, com uma diferença de 10 anos, ou seja, ele era 10 anos mais novo que o irmão mais velho que ele. Não sei explicar, mas vocês entenderam, né? Então, ele não tinha muito essa oportunidade de ter uma conversa, né? Porque ele era bem novo. Então, ele cresceu, né, nessa cidade pequena. E já era de se esperar, né, que ele passou bastante tempo dessa infância dele sozinho, porque os irmãos dele eram mais velhos que ele e os pais dele trabalhavam bastante. Isso, como eu disse, influencia a arte dele, porque normalmente ele vai retratar pessoas, objetos, coisas isoladas, né? E desde pequeno ele era fascinado por música punk e especificamente também por capas de álbuns folk, o que é bem específico também. E, né, tudo isso mais tarde se tornou muito presente em toda a arte no geral dele, porque ele tem uma característica que ele costuma colocar frases, né, nas obras dele. E eu acho que vem muito do punk, essa rebeldia ou esse sentimento, né, de revolução, etc. Porque ele sempre coloca mensagens antibomba ou desenha mesmo coisas relacionadas a isso, né? E vem muito realmente dessa influência punk que ele teve. Eu gostaria de trazer uma frase que eu tirei de uma entrevista onde ele disse, abre aspas, a influência da música em mim é muito mais significativa do que a do mangá e outras coisas das quais as pessoas costumam falar. Então, assim, ele é uma pessoa que ama muita música, ele realmente, quando ele tá pintando, ele ouve rock super alto, etc. Só que quando as pessoas, né, olham, acho que qualquer pessoa que olhar pra arte dele e sabendo que ele é um artista do Japão, a primeira coisa que a pessoa vai associar ao estilo dele vão ser mangá e anime. O que é pretensioso da parte das pessoas dizerem isso. Quando ele ainda estava no Japão, ele estudou na Universidade de Belas Artes de Haiti, onde ele se formou em 1985. 3 anos depois, em 1988, ele se mudou para a Alemanha para estudar de novo arte, né, Academia de Artes de Düsseldorf. Eu não sei se falei certo. Onde ele teve contato com o neoimpressionismo, o que também é bem interessante, porque se a gente for analisar as pinturas do neoimpressionismo, a gente consegue identificar muito facilmente quais são os aspectos que influenciam na arte dele, né? E, assim, antes de 2011, né,
eu acho que as artes de antes de 2011 é que é mais claro essa influência do neoimpressionismo, né? Você vê, por exemplo, as linhas bem delimitadas, você vê as cores mais fortes e você consegue realmente dizer quando começa uma coisa e termina a outra na pintura dele. Ele também viveu em Colônia e passou vários anos absorvendo influência ocidental. E aí ele só foi voltar para o Japão nos anos 2000, né? E aí ele já estava produzindo arte, já era inclusive bem renomado, um artista bem renomado. E ele sempre teve essa coisa de misturar a cultura japonesa com a cultura americana, né? Dos Estados Unidos. As obras dele são conhecidas realmente por retratar, né? Pelo menos as mais famosas, as mais conhecidas são essas crianças, sempre com uma expressão mais desafiadora. As obras mais famosas dele são sempre crianças segurando facas ou cigarros e as expressões dessas crianças são bem ambíguas, às vezes meio desafiadoras, às vezes você não sabe o que ela tá sentindo. Tem algumas que parece que ela tá, tipo, se segurando pra falar alguma coisa. Eu sinto, assim, olhando pra obra, parece que ela vai falar a qualquer momento. Porque ela tá segurando alguma coisa, é estranho. E ele combina, né, essa estética fofa com essa coisa mais sombria e provocadora. Então ele cria esse contraste entre inocência e agressividade que realmente mexe com alguma coisa quando a gente olha. E quando a gente fala da influência punk de música, né, e do movimento em si, foi mais ali dos anos 70 e dos anos 80, que foi o que ele diz que, pelas músicas que a gente sabe que ele gosta, é o que a gente percebe que é mais desse período aí. E ele também, de novo, né, uma coisa muito interessante, é que ele faz, hoje em dia e também antigamente, mas hoje mais ainda, ele faz muitas esculturas de bronze. Isso depois de 2011, que foi quando ele entrou numa escola num curso de escultura com bronze de Budas. É uma coisa bem específica. Enfim, ele já tinha reconhecimento desde 1990 e inclusive ele já exibiu as artes dele em vários lugares do mundo, inclusive no MoMA. As artes mais atuais do Yoshitomo Nara, elas estão cada vez mais contemplativas e você consegue ver uma diferença na forma como ele pinta. Isso reflete muito um retorno à influência do budismo que ele tinha, né? Ele sempre teve relação com o budismo, né? Inclusive, nos anos 90, ele desenhou uma menina voando numa espécie de tapete, com os olhos fechados, assim, que era uma clara referência às esculturas japonesas de apsaras, né? Que são espíritos femininos da água, é alguma coisa assim. E ele também expressou um interesse pelo período Kamakura, e na escultura, né, e nas esculturas budistas no geral. E você consegue ver bastante mesmo essa influência de culturas budistas pela expressão, né, de algumas das crianças que ele pinta, que é essa coisa, tipo, olhando pra dentro de si, sabe, meditando. E o envolvimento do Nara com o budismo e a espiritualidade, ele ficou mais forte, se aprofundou ainda mais depois do terremoto que aconteceu em 2011 em Tohoku, né? Porque esse evento, né, esse acontecimento impactou bastante ele, porque ele perdeu conhecidos. Depois desse acontecimento foi quando ele entrou no curso de escultura budista e foi quando ele começou a fazer esculturas com bronze. A gente consegue, né? Quando eu estava falando que a arte dele claramente mudou um pouco, é porque você é o traço mesmo. Aquela questão que eu falei do começo, né, da influência neoimpressionista, ela vai ficando cada vez mais leve, o traço dele tá ficando cada vez mais leve, cada vez mais... As meninas estão cada vez mais contemplativas, e quando você olha uma pintura dele, inclusive eu vou colocar aí na tela uma das que mais me passa essa sensação, você consegue sentir algo extremamente espiritual, sabe? Extremamente calmo. E antes a gente via muito aquelas expressões mais desafiadoras, as meninas segurando facas ou cigarros, etc. Mas hoje em dia você vê essas pinturas e você percebe que
é quase como se elas realmente fossem aquelas apsaras, sabe, de água, porque elas são quase transparentes e é como se a pintura tivesse meio borrada, o que traz essa sensação de infinidade, de algo celestial, de algo realmente espiritual. Então, a gente consegue ver que realmente que os acontecimentos de 2011 realmente impactaram o rumo da forma como ele produzia a arte dele, da forma como ele se expressava. E outra coisa é que, de novo, ele não... Quando ele faz a arte, né? Quando o Yoshitomo faz a arte dele, ele não pensa em uma população específica ou em uma etnia específica. Ele fala que é realmente algo que é para se conectar com todas as culturas, com todos os povos, com todas as pessoas. E eu acho que hoje em dia isso fica cada vez mais claro quando a gente vê essa influência da espiritualidade, que faz com que tudo fique cada vez mais... Toda a arte dele, no caso, né? Fique mais... Não sei, fica mais transparente. É como se você pudesse vestir o sentimento que ele tá passando. Por muito tempo, eu vi as obras do Yoshitomo Nara só como, né, desenhos, né? Acho que há 3 anos atrás eu já tinha visto algumas obras dele e tal. Porém, eu não sabia quem ele era, né? E essas crianças com olhos grandes e com essas expressões meio entre entediadas e agressivas, né? Elas estavam ali flutuando nesses perfis do Pinterest, no TikTok, enfim. E elas sempre colocavam uma frasezinha ou alguma coisa, as pessoas colocando como foto de perfil, enfim. Eu gostava, mas eu não sabia que era... Quer dizer, eu não olhava com esse olhar arte, né? Eu não olhava com esse olhar mais crítico, sabe? Eu não sabia que tinha um autor, ou, na verdade, melhor ainda, eu não sabia que tinha uma intenção por trás dessas obras. E descobri que aquelas imagens, né, que aquelas obras que eu tava vendo, que eu achava bonitinhas, são, na verdade, obras consagradas, né, exibidas ao redor do mundo, foi bem impactante. E que aquele traço simples, ele carrega décadas de história, política, infância, crítica social, né, cultura. E mais impactante foi quando eu me dei conta de que aquele artista por detrás dessas obras, ele tem uma trajetória, ele tem uma filosofia, né? Ele tá contando alguma coisa através dessas crianças e dessas esculturas, enfim. Quando eu realmente parei para pesquisar, né, há pouquíssimo tempo atrás, sobre o Yoshitomo Nara, essa descoberta me fez pensar em como a gente banaliza tudo que a gente não entende de imediato, né? Tudo que a gente não se propõe a explorar. Como o excesso de imagens torna a gente cego, sabe? A gente vê, mas a gente não enxerga realmente. A gente passa por 1000 coisas por dia, mas não absorve nada. E talvez isso diga muito, não sobre como a gente consome arte, mas sobre como a gente tem vivido. Quantas pessoas a gente já não conheceu pela metade, quantas histórias a gente já não ignorou, né, achando que elas não eram importantes o suficiente, né, não merecessem a nossa atenção, né? Quantas vezes a gente não se deu o trabalho de olhar de verdade para alguma coisa. A arte do Nara, ela não me atravessa só porque... Não porque ela é linda, né? Não que ela não seja, enfim. Mas porque ela carrega uma raiva, uma coisa infantilizada, uma tristeza, algo que não é gritante, mas que cativa, sabe? E eu só consegui perceber isso quando eu parei pra olhar. E talvez seja isso que deveria assustar a gente, né? A quantidade de coisas que a gente ignora por parecerem simples, né? E a verdade é que a profundidade, ela nem sempre vai gritar pra gente. A gente nem sempre vai ter um outdoor explicando o que vai ser um mudador de águas, né? O que vai fazer com que a gente vire pessoas melhores. Às vezes são acontecimentos que a gente não dá importância, né? Só que o engraçado é que se a gente vivesse todos os dias presentes, a gente, sabe, teria muito mais estímulo do que a gente tem passando 4 horas no celular, porque cada momento que a gente vive na nossa vida, no nosso cotidiano, são tão estimulantes e são é toda uma fonte tão rica de conhecimento e de reflexão, só que a gente simplesmente não se dá o trabalho de ver isso, porque a gente não quer pensar. Agora que eu vou trazer um trecho de uma entrevista que o Yoshitomo Nara ele fez
Na verdade, eu não lembro, eu não sei muito bem se é uma entrevista ou se é de um blog. Eu acho que esse texto dele foi retirado de um blog, colocado em um livro. E se vocês me perguntarem como eu consegui, vai ser bem difícil dizer, porque isso eu pesquisei semanas atrás, eu perdi o link. Mas eu sei que eu tava navegando e procurando entrevistas dele. E tinha algumas entrevistas que não tinham em vídeo, mas tinham escritas. Ai, minha mão tá doendo. Segurar esse microfone dói. Microfone, né? Meu celular. Oi. Agora é amanhã de 6 de maio. Estou de volta ao Japão e acabei de concluir uma pintura. Ultimamente eu tenho atualizado esse blog com bastante frequência, mas o choque da morte de Kiyoshiro foi tal que eu não consegui funcionar normalmente ou pintar por quase 4 dias. Eu estava procurando online por tantos clipes de shows ao vivo dele quanto eu poderia assistir. Os do passado e os dos dias mais recentes. Aqueles em que ele tá tocando essa música com um chabo, parado na esquina de Tamaranzaka, e ele está cantando junto com seu violão. Aquele muro de pedra também já se foi agora. Kiyoshiro está comigo desde que eu me tornei tão investido na música. Ou mais especificamente, ele era meu sênior, cheio de espírito rebelde. Se folk ou rock, não importava. Sempre foi legal. O design da capa do álbum Single Man me fez tirar o chapéu para ele. Quando me mudei de Tóquio para a província de Haiti, coloquei tudo em um caminhão e naquele caminhão, sentado no meio de todas as minhas coisas, ouvi o álbum Rhapsody por todo o caminho. Cerca de 180 milhas. Enquanto eu estava na Alemanha, meu amigo em casa me enviou uma gravação em fita de apresentação do The Timers sobre o céu na Alemanha. Ouvi essa gravação do incidente da Tokyo FM Yuru no caminho para a escola, pedalando minha bicicleta, cantei em voz alta enquanto ria, muito. Infelizmente, ainda não consigo colocar meu sentimento de gratidão em Kiyoshiro em palavras muito bem. Cerca de 3 anos atrás, um jornal me fez uma oferta. Vamos marcar uma entrevista com uma pessoa favorita ou com uma pessoa que você mais deseja conhecer. Imediatamente respondi, ok, então Kiyoshiro-san. Eles me disseram que ele já foi apresentado uma vez antes, então que eu escolhesse outra pessoa. E eu disse, então não, obrigado, porque eu não consigo pensar em mais ninguém agora. Aí isso aqui mostra a influência dos cantores de punk e folk na carreira dele. Ele gostava muito do Kiyoshiro e o Kiyoshiro morreu. A pintura de Nara tem sido considerada uma representação simbólica dos sentimentos dominantes da juventude japonesa no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Caracterizada por uma sensação de incerteza sobre o futuro, vulnerabilidade e um anseio pela inocência preservada na criança interior. Tais tendências emocionais, por sua vez, refletem os efeitos psicológicos do grande terremoto de Kansai e dos ataques de gás do metrô de 1995. Esta foi uma época em que muitas pessoas começaram a duvidar do conceito de progresso linear e começaram a buscar valores espirituais, que são frequentemente associados às memórias da infância e às exigências da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, o estilo de sua pintura une elementos díspares em um todo emocional, mediado pela imaginação de uma criança ou adolescente, que prioriza a verdade emocional da visão onírica sobre a representação racional da realidade.